Fala, empreendedor! Hoje um papo um pouco diferente, um pouco mais distraído. Não quero aqui necessariamente dar uma aula, compartilhamento de tela e tudo mais. Você vê que eu tô até com a luzinha um pouco diferente. Tô tentando entender ali como é que é essa parada de YouTube, como é que faz um cenário legal. As brincadeiras à parte, queria bater um papo contigo sobre uma coisa que é desprezada por muitos empreendedores. Eu diria por 98% dos empreendedores, provavelmente. E é uma parada que pra mim fez muita diferença, virou nosso jogo lá atrás. Sempre a gente teve muito isso em mente o tempo todo, durante mais de 10 anos, até a gente vender a empresa por valores bastante expressivos, velho. Mas só pra você entender, inclusive, como isso fez diferença, você precisa entender um pouco melhor a raiz, a história aí da fundação da empresa. Lá atrás, mais ou menos em 2000 A primeira versão do sistema que eu criei foi em 2010, mais ou menos, 2011, 2010. Criei uma versão como freela para um amigo meu que estava precisando de emitir nota fiscal. A Prefeitura de Belo Horizonte tinha instituído a nota fiscal de forma obrigatória. E aí a empresa começou a usar, os clientes deles começaram a receber as notas por e-mail perguntando: nossa, como é que você fez essas emissões de nota? Como é que você está fazendo? Tô vendo que você está usando o sistema. Na época não tinha conta azul, não tinha SaaS, não tinha de ERPs, menos ainda de nota fiscal. E aí ele virou para mim e falou: vamos montar essa empresa e tal. E aí acabou que, long story short, a gente começou a vender para os clientes dele, meia dúzia comprou e a gente estagnou. Eu era desenvolvedor de uma empresa de software na época. E aí eu continuei no meu emprego, até o momento que ele quis sair, paguei ele R$700, fiquei com a base de clientes e continuei mantendo o sistema. E aí então, depois de um tempo, eu saí da minha empresa, onde eu tinha recebido ali uma grana que me dava um ano ali de sobrevivência, digamos assim. E eu falei, cara, eu quero montar meu negócio, eu queria mais liberdade, eu queria ganhos maiores e eu queria, enfim, uma série de sonhos que a gente todos como empreendedor deseja. E eu queria então montar ali durante um ano esse SaaS e eu queria que bombasse, né? É como todo negócio que a gente empreende, é óbvio. E aí naquela época eu tentava vender o software então para clientes similares aos quais a gente tinha conseguido na época, que era meia dúzia, alguma coisa assim, era muito pouca coisa. E aí o sistema era R$100, alguma coisa assim, e basicamente durante um ano eu tentei vender, não consegui nada. E aí eu comecei a fazer outras coisas. Na verdade não esperei um ano para começar a fazer outras coisas, porque eu tinha caixa finito, né? Eu não tinha mais emprego e eu não queria voltar a ser funcionário naquele momento e nada de errado nisso. E aí, enfim, o fato é que eu comecei a fazer várias outras coisas. Comecei a vender curso, comecei a fazer consultoria. Olá, meu nome é Christoph, do site simeuemagreci.com.br. Meu Deus. E aí, eu e meu sócio começamos a fazer vários tipos de consultorias em software, em desenvolver software, em prestar consultoria de implantação de CRM, implantação de SharePoint, todo tipo de consultoria que vocês imaginavam. Com essas iniciativas eu comecei a desenvolver um pouco mais o lado comercial, mas ainda assim nada de conseguir fazer funcionar o software. Mas a gente fazia dinheiro, cara, e era um negócio legal, assim, a gente conseguia vender, né? Mas a gente vendia a nossa consultoria, a gente não vendia o nosso produto, vendia a nossa hora. O sistema a gente realmente não conseguia alavancar ali, enfim, não conseguia cliente e tudo, mas a gente tinha vários projetos ali que a gente fazia e davam relativamente certo. E a gente podia ter continuado, nada de errado, podia ter sido uma consultoria, crescer a consultoria, mas não era a nossa paixão, não era o que a gente queria. É sobre isso e tá tudo bem. E o fato é que a gente achava que o problema era no produto, redesenvolvendo o produto, e aí, paralelo a várias coisas, a gente tocava o nosso SaaS, nosso software, nota fiscal, mas a gente não conseguia tracionar. E aí, que eu quero chegar aí nesse ponto, que é o motivo aqui na nossa conversa, que é esse lado muito desprezado, é um conceito que eu chamo de cortar as pontes. Eu conheci esse conceito lá pelo Érico Rocha, lá em 2013, 12, cara, alguma parada dessa. Ele contou essa história pra mim, e lá atrás fez muito sentido, e inclusive a gente fez isso numa fase muito próxima que eu conheci esse conceito. Talvez até tenha influenciado a executar isso, hein? E aí nessa época, o que rolou, né? A gente chegou à decisão e falou, cara, a gente quer muito fazer o software, a gente quer ter um produto escalável, a gente quer escalar com software e não com mão de obra. E aí nessa hora a gente virou e falou, olha, vamos dar all-in. E o que é dar all-in? Cortar a ponte. O que é cortar a ponte? A gente demitiu e desligou tudo de receita que não fosse o nosso produto de software. Nosso notas, nosso sistema. É onde a gente acreditava. A gente tinha clareza da dor. Pô, a galera, era difícil de emitir nota. Era difícil para quem tivesse volume de emitir essas notas, né? O sistema era diferente para cada cidade. A gente tinha demanda, mas a gente não conseguia escalar isso. E a gente, enfim, chegou à conclusão que a gente tinha que focar, cortar a ponte sem volta. A gente demitiu então os clientes
e a gente parou de vender qualquer outra coisa que não fosse o nosso software. E é lógico, não só isso, como a gente fez algumas mudanças, porque dentro dessa iniciativa, a gente, lógico, guardou um pouco de recurso de lado, né, para ter time ali de mudança e de pivotar, se caso fosse necessário, mas muito mais importante, a gente, dentro desse tempo de desligamento, digamos assim, progressivo, a gente olhou com muito mais calma todo o nosso negócio, porque agora era tudo ou nada, praticamente. Não estou falando para você necessariamente fazer isso não, tá? Só estou te dando um exemplo onde a gente aplicou esse conceito que eu quero falar aqui, que é muito em torno do foco. E o que é o foco? Eu não acho que o foco seja o que você está acreditando, tá? Já te adianto. Então, naquele momento, a gente analisou todo o nosso negócio, entendemos ali modelo comercial, persona, público. Cara, a galera vendia volume e a gente não conseguia colocar essa parada para tracionar. Por que o nosso modelo comercial não estava sendo tão aceito? E a gente, naquele momento, não estava enxergando tanta solução. Mas quando a gente parou e a gente começou a tirar o peso das outras iniciativas das nossas costas, naquele momento, a gente conseguiu ter muito mais clareza nessa análise calma, de entender alguns pontos de atrito, e a gente mudou uma parte do nosso modelo comercial e focamos 100% no produto e naquela persona que a gente tinha desenhado. Eu já te adianto, foi naquele momento que a chave virou, a gente explodiu de vender. Cara, a gente tinha, sei lá, 15 clientes até então, e olha lá se foi 15, e naquele ano a gente fez entrar quase 90, e aí foi loucura. Foi uma loucura. É muito bom, mas não deixa de ser um problema, né? Porque a gente era eu e meu sócio só. E aí a gente fazia tudo, né? Lógico, suporte, dev, marketing, que nem era bem um marketing, né? Era gambiarra que a gente fazia de qualquer jeito lá. E aí, enfim, o fato é que ali a gente entendeu com clareza e skin in the game que foco não é você saber exatamente o que você vai fazer. O foco é muito mais sobre entender o que você não vai fazer. Então é muito mais sobre dizer não do que dizer sim. É difícil você entender isso com clareza a depender do seu momento, tá? Então tem experiências que vão moldar ali o seu entendimento, o seu mindset, para você conseguir absorver, aprender e colocar isso em prática. E vai ser difícil, não vai ser fácil. O que vale verdadeiramente a pena e que é fácil, né? Pequena parêntese. Foco é sobre saber dizer não. Você saber o que não fazer. E a partir do momento a gente começou a crescer muito, né? Foi bastante exponencial nos anos seguintes. A gente cresceu sempre muito, né? Depois daquele momento, daquelas chaves que a gente virou. Naquela fase a gente entendeu claramente, a gente cortou a ponte, focamos 100%, colocamos de forma inteligente tudo que a gente tinha na mesa e focamos e crescemos de forma bastante saudável ali durante bons anos e até hoje, né? E aí, à medida que você vai conhecendo melhores estratégias de vendas, principalmente no marketing digital, então você começa a ver ali, tem como vender como afiliado, tem como fazer lançamento, tem como fazer lançamento perpétuo, tem como vender evergreen de forma 24/7, cursos, mentorias, tem como fazer um lançamento de um coprodutor, um produtor secundário, enfim, cara, tem como fazer 1 milhão de negócios. À medida que você vai conhecendo e aprimorando seus conhecimentos de máquina de venda, marketing, vendas, e isso tudo muito no online principalmente, isso gera esse sentimento de abrir a cabeça. Parece que tem 1 milhão de oportunidades para todos os lados. E na realidade, tem mesmo. Tem muitas oportunidades. O Brasil é a terra das oportunidades, porque é um país que tem muitas dores. População gigante, fala a mesma língua, a mesma cultura, tem um mercado ali a ser desbravado e com muitas dores. Então tem muita oportunidade. E quando você entra no digital, né, que é o nosso público principal até então, a gente realmente vendia para os grandes produtores, os grandes influenciadores, a gente interagia muito com eles, a gente conhecia muito as estratégias deles. E aí isso fez com que a gente tinha muita abertura de oportunidade, a gente via muito, todo dia era uma oportunidade nova. Não, cara, dá vontade de fazer isso, nossa, se a gente fizer isso vai ganhar dinheiro, se a gente fizer aquilo vai ganhar mais. Era a realidade. E aí de novo você vai ser confrontado em escolher o caminho que você tem acreditado como foco, ou seja, vai ter que saber dizer não. Tem algumas que, eventualmente, você vai ter que saber dizer não, mas eventualmente vai para o seu backlog, porque às vezes complementa a jornada do seu cliente, mas talvez não seja o momento. Tem que entender. Se o negócio não está tracionado, não faz pelo menos 100, 200, 300 mil por mês. E é lógico, gente, estou falando alguns números aqui. Por mais que a gente fazia muito mais, eu estou colocando os números um pouco menores. O maluco é brabo. Mas depende muito do mercado, do seu objetivo de negócio. Tem vários poréns aqui, tá? Então não é uma regra cravada. Mas se o seu negócio não está estabilizado, crescendo normalmente, normalmente eu falo assim, né? A máquina, pau na máquina, né? E a coisa acontecendo de forma consistente e relativamente previsível, não sei se
esse é a hora, tá? Então eu te dou uma dica. Alguns pontos que você pode analisar, inclusive nessa hora aí de escolher essa oportunidade. Se o negócio tá, igual eu falei, tá crescendo consistentemente, tá num patamar legal, tem um time legal, tem dezenas de pessoas, talvez 10 pessoas para cima, você tá com um lucro razoável, tá crescendo, tem um plano claro de crescimento e um plano de foco consistente ali, tá visível isso, minimamente. Tô falando de plano de 50, 20, 10 anos, né? Mas alguns anos, 1, 2, 3, 5, eu diria até uns 2, 3, gente. Não precisa ficar exagerando ali naqueles business plan de não sei quantos anos. Mas você tem um plano claro, minimamente, beleza. Talvez você possa então considerar segundo ponto, que é: isso complementa a jornada do meu cliente? O mesmo cliente que eu já tenho uma máquina de atração e de venda para ele, então você já estou trazendo esse cliente, será que essa nova oportunidade vai complementar e ajudar então a vida desse cliente? Porque aí você reaproveita tudo que você tem, não precisa construir uma máquina totalmente do zero para começar a tracionar essa nova oportunidade, se é que é o momento. Esse ponto é muito importante. Então essa parada do foco, gente, é crítica demais. Às vezes você vai dar o não, você vai perceber que naquele momento que foi uma decisão certa, mas pouco depois a tendência é que você perceba isso com clareza. Você deu o não, pouco tempo depois vai passar aquela sensação. Nossa, era a decisão certa. Então me fala aí nos comentários, inclusive, o que você está achando. Eu estou viajando nesse papo. Eu gosto muito dessa análise porque ela é muito importante. Isso começa aqui na nossa cabeça, tá? Para alguns isso pode parecer firula e tudo mais, e tá tudo bem se você acredita nisso. Eu já passei por alguns programas de coach, já montei um programa de coach liderança de alta performance na nossa empresa. É uma pessoa muito foda, contratei e foi alocada para isso e deu ótimos resultados. Eu já participei de fóruns, landmark, de vários programas de coach que, cara, me ajudaram demais a abrir a cabeça. E se eu pudesse apertar um botão para você entender isso mais rápido que eu demorei, mais rápido que o tempo que eu levei, cara, se eu pudesse, faria isso por você. Então te dê essa chance de entender isso e se capacite, né? Então me conta aqui nos comentários e me fala o que você tá achando, se eu tô viajando, o que você acha que eu devia trazer aqui para você. Quero fechar essa mensagem com o fato é que foco é sobre dizer não, muito mais do que dizer sim para as coisas certas. Lógico que saber dizer sim para as coisas certas é fundamental, mas saber dizer não é o mais importante porque é o mais difícil. Porque é sempre gostoso começar um projeto novo. É legal, tem animação, energia, vamos pra cima, galera! O primeiro pepino, o primeiro problema, energia cai e você desiste. Então quando você fala não, mantém o seu foco, é ali que a coisa acontece. Então isso tem realmente o poder de mudar a sua vida quase que do dia pra noite quando você compreende e aplica isso. Me dá um feedback aí nos comentários, manda esse vídeo para alguém que tá meio doido, cheio de ideias toda hora, ao invés de focar em implementar uma ideia certa com longo prazo. O resultado vem de longo prazo, e é anos de trabalho, principalmente se for valer a pena. Já sabe, cara, para valer a pena tem que dar trabalho, tem que demorar mesmo, o que não quer dizer que você não vai ter resultado no curto prazo. Dependendo, se você conseguir aplicar as estratégias e técnicas certas, com certeza você pode ter resultado no curto prazo. E curto prazo, gente, são meses para mim, no mínimo alguns meses a um ano para ter um resultado razoável, tá? Tem, óbvio, é uma relativo para cada um. Mas aquele cara que tem um monte de ideias e que não sai do lugar com aquelas ideias, ou começa uma e vai para outra e no fim do dia não tem grandes resultados, manda esse vídeo para ele. Quero trazer um outro conteúdo que vai falar muito mais sobre essa parada de implementar ideias, de focar. Eu queria contribuir um pouco mais nisso e seu feedback vai ser muito importante para isso. Beleza? Valeu, galera. E voa, empreendedor! Tchau!